Romanos 6:23 diz: porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Ou seja, por eu e você vivemos no pecado, pecando contra Deus, vivendo a nossa vida de qualquer maneira, a Bíblia nos diz que isso nos levará à morte, pois o salário do pecado é a morte. Mas, gente, ao invés de Deus vir e derramar a ira dele sobre nós, porque nós merecemos, eu mereço, sabe o que Deus fez? Sabe o que Deus fez? Lá em Salmos 25 diz assim: bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Por Deus ser bom e reto, Deus faz algo. E o que Deus faz? Deus, Ele aponta o caminho aos pecadores. A gente veio falar sobre esse Jesus vivo, que morreu numa cruz para nos perdoar. Então, de vez de Deus derramar a ira dele sobre nós, Deus aponta o caminho para a gente. E o caminho quem é? É Jesus. Jesus é o caminho que vai nos levar para a eternidade. É Jesus Cristo. Mas não pense que por você dizer que ama a Deus, mas vive de qualquer maneira, diz que você vai estar na eternidade. Não, meu bem. É necessário arrependimento. A Bíblia diz: quem mentia, não minta mais. Quem roubava, não roube mais. Quem adulterava, não adultere mais. Simples. Esse é o Evangelho. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Eu quero fazer uma pergunta aqui agora. Mães, quem é mãe aqui? Levanta a mão. Ótimo, tem muitas mães. Uma pergunta para vocês: vocês tinham coragem de dar um dos seus filhos para morrer pelo pecador? Você tinha coragem de fazer isso? Mudar, em troca. Olha, estou sacrificando meu filho para salvar esse bandido aqui, essa prostituta. Quem é pecador? Você tinha coragem, gente? Levanta a mão. Quem tinha coragem de fazer isso? Não? Ninguém tinha coragem, né? Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus fez isso. Olha o que Deus fala. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. A Bíblia declara que nós somos pecadores, gente. E que o pecado nos separa de Deus. É isso que o pecado faz. O pecado irá nos matar eternamente. Quem vive no pecado e não se arrepende, a Bíblia diz que o fogo, a ira eterna nos aguarda. Certo? Mas o que Deus fez? Deus deu seu Filho unigênito para que a gente não seja condenado. Eu pergunto a você: quem quer ir para a eternidade com Deus? Levanta a mão. Quem quer ir para a eternidade com Deus, gente? Levanta a mão. Só eu e o senhor aí? Quer ir para a eternidade com Deus? Mas a Bíblia diz que para a gente ir para a eternidade, para um lugar bom, a gente precisa fazer algo. E esse algo é: para aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Eu acredito que todo mundo, depois da morte, quer um lugar bom. Eu acredito que todos nós, depois da morte, queremos ir para um lugar bom. Mas, para que a gente vá para um lugar bom, a gente precisa crer em Jesus. Crer naquilo que Ele fez para nós naquela cruz. Que Ele morreu para nos perdoar. A Bíblia vai dizer que nossos pecados é uma dívida. Que nós estamos em dívida com Deus. Agora imagina comigo, você deveu um agiota 500 mil no agiota. E ele dizia assim: se você não me pagar, eu vou te matar. Amanhã mesmo, se tu não me pagar, eu vou te matar. Aí chega um amigo e diz assim:
Meu amigo, eu vou pagar a sua dívida. Sua dívida vai estar paga amanhã mesmo. Você ia ficar alegre? Ia ficar alegre, meu amigo? Claro, né? Claro que ia ficar alegre. Foi isso que Deus fez pela gente. Nós tínhamos uma dívida com Deus. O pecado é uma dívida. Mas como é que a gente vai pagar a Deus? Hein, José? Tem como pagar a Deus? Com que dinheiro a gente vai pagar a Deus? Não tem como. A não ser que o próprio Deus pague essa dívida. E como Deus pagou essa dívida? Jesus Cristo naquela cruz. Hein, Flávio? Flávio, né? É verdade. Não é verdade, meu amigo? Jesus naquela cruz, ele estava pagando as nossas dívidas. E quando ele disse, está consumado, ele estava se referindo que ele estava pagando nossas dívidas. Então que nessa manhã, eu e você, saiamos daqui entendendo que Deus pagou a nossa dívida. E de que a gente precisa responder a esse Deus. Nós precisamos crer nele. Nós precisamos nos entregar para ele verdadeiramente. Não estou falando de religião, mas estou falando de uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Amém?